Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 17, capítulo 16, A Glória do Calvário. Nos últimos dias, o verdadeiro significado da Páscoa e do Natal serão esquecidos. A maior preocupação das pessoas será em ganhar chocolates e presentes. Tu, porém, relembre do sacrifício de Jesus todos os dias e medite nele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como os irmãos bem sabem, estamos aqui para mais um podcast Tu Porém, onde nós fazemos discussões sobre o livro Vida de Jesus. Estamos aqui no nosso episódio 17. O episódio passado foi um pouco longuinho, né, irmãos? Mas que os irmãos possam perseverar e continuar aqui com a gente. Como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com um grandíssimo comunicador da Igreja do 15. Ele que sempre lembra de pedir like, de pedir para o irmão compartilhar e divulgar o nosso podcast, né? Ele mesmo, o Alex. E aí, Alex, como você está? Oi, Paulinha. Tudo bem? Eu tô bem, e você? É verdade, você já falou que tá. Enfim, se pudesse falar dar o joinha, eu falava dar o joinha também, então. Não esqueça de compartilhar só pra ter continuidade aí. Compartilha, manda pra aquela pessoa que você... Sabe aquele bom dia, irmãos, que você sempre manda pra aquele irmão? Bom dia. Ou manda aquele videozinho. Começa a compartilhar desse jeito o podcast e você vai ver que vai virar... Você vai salvar pessoas com isso. Eu posso ouvir um amém aí? Tô esperando só amém. 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 E eu estou aqui com a Duda. Tudo bem, Duda? Como você tá? Oi, Alec, eu tô bem. Obrigada por perguntar. Mais um episódio do Porém. Continue acompanhando, porque vai ficar muito legal. É muito legal. E eu tô aqui com a Fefs. E aí, Fefs, como é que você tá? E aí, Duda, eu tô bem. Valeu por perguntar. E estamos em mais um episódio. Esse episódio é no dia 17 de dezembro, né? Quero deixar aqui que daqui um mês é o meu aniversário. Então, o irmão pode marcar aí na sua agenda, 17 de janeiro, e manda um parabéns, Fernanda. É isso. Não, é que eu lembrei, sei lá. Manda o endereço pra mandarem um... Manda um pix. Manda um pix. É o meu... Mentira, tô brincando, irmãos. Um feliz aniversário. Ou se não lembrar também, não tem problema. Enfim, vamos lá. Estou aqui com a minha irmã Paulinha e bora começar esse podcast. Bora lá, gente. Vamos começar a nossa discussão desse capítulo que também é muito tenso. Bora lá. Bom, irmãos, como vocês ouviram aí, a Darcy falando pra gente, o capítulo 16 se chama A Glória do Calvário. E nele a gente vai acompanhar Jesus, né, ali no momento da crucifixão, né, até ele chegar carregando a cruz, aquela travessia dolorosa, né. E eu já quero começar com um trechinho aqui da Ellen White falando do sentimento de Maria. Como estava Maria vendo o próprio filho dela, que ela sabia que ela queria ser o Messias, que ela sabia e cria que poderia se livrar de tudo aquilo rapidamente se ele quisesse, mas ele não o fez. E Ellen White diz o seguinte: a cada passo daquele caminho tão sofrido, desejava que seu filho manifestasse o poder divino para livrar-se da turba assassina. E agora que o drama chegava ao seu ato derradeiro, vendo ela como os ladrões eram pendurados na cruz, que suspense e angústia sentiu na alma. Irmãos, ficam pensando, né? Como mãe, você vê o seu filho, você não pode fazer nada, vendo ele sofrer,
E você sabe que se ele quisesse, ele poderia fazer alguma coisa, mas mesmo assim ele não fez. Não consigo imaginar a dor que Maria deve ter sentido em acompanhar todo aquele trajeto de Jesus. Pode falar, Fê. Não, você falando me deu um insight aqui. O primeiro milagre de Jesus, que foi em Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho a pedido de Maria. Maria chega lá pra ele e fala: olha, Jesus, acabou aqui o vinho. E até Jesus responde: o que eu tenho a ver com isso, né, mulher? Que não é a minha hora ainda. Eu não sei se a Maria lembrou desse momento, mas ela pediu e Jesus foi lá e fez. E imagina a angústia dela agora neste momento, vendo o filho dela ali em sofrimento e ela não poder falar: Jesus, né? Se tira daí, desce, menino, para de... Aquelas mães brigando, chamando atenção, para de... Não, desce aí, mas não deu. E é muito, muito pesado, assim, você vê com o olhar de Maria, porque citando lá os primeiros episódios que a gente falou, a Paulinha fala da música Mary Did You Know? E eu lembrei dessa música de novo, porque é essa questão: Maria, você tem noção de que esse bebê que tá nascendo aí em você vai ser o salvador do universo e vai morrer por você? Você vai ver o seu filho sofrendo. E pensar nisso me faz pensar em tantas mães, né, que infelizmente veem os seus filhos sofrerem. Eu não sou mãe, enfim, mas eu imagino a angústia que deve ser, principalmente para aquelas mães que perdem os seus filhos, principalmente para aquelas mães que não têm mais o filho perto. Então, imagina o sofrimento de Maria, né? Isso é muito importante de citar, Fê, porque pra mim uma das coisas mais fortes do capítulo é o amor de uma mãe, né? E só uma coisa pra citar um pouquinho fora, mas eu vou entrar na questão de Maria, que é referente a Simão. Teve uma parte que ele teve, vamos dizer assim, um privilégio, mas vamos dizer, não é um privilégio, no né? momento meio que não foi, né? No momento, pra ele podia ser um privilégio, vamos dizer assim, que ele carregou a cruz de Jesus, no caso. Sim. E depois, mais pra frente, ele se tornou um seguidor de Jesus mesmo. Agora, voltando sobre Maria, teve uma parte que pra mim que foi assim, porque a mãe tem uma hora que ela não consegue, né? Ela tava tão angustiada vendo Jesus ali sofrer, que foi a parte assim que eu falei: vixe, vai acontecer alguma coisa com a Maria. Aí tá assim, ó: trouxeram cravos e martelos, e quando os pregos perfuraram as mãos, os discípulos inconsoláveis levaram o corpo desmaiado de Maria para longe daquela cena cruel. Então a Maria estava ao ponto de, meu Deus, de dar um colapso nela e acontecer alguma coisa com ela. Mas eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo estava com ela naquele momento, e Jesus precisava fazer aquilo. E aqueles dois guardas, posso dizer guardas, estavam de toda maneira tentando fazer Jesus usar algum milagre naquele momento. E Jesus, ele falou assim: perdoa-os porque não sabes o que dizem ou o que fazem. Então ele simplesmente estava seguindo ali aquela passarela enorme que simplesmente era um loop infinito, né? Vamos dizer assim, que não acabava nunca. E eu acredito que a pior dor não foi nem a dor que a gente sente mesmo quando você cai ou quando você fratura alguma coisa, mas é carregar o pecado de todas as pessoas deste mundo. Foi a pior dor que Jesus passou. Eu acho que naquele momento a gente fala muito, eu ouvi muito nas pregações de que as pessoas cuspiam em Jesus, batiam em Jesus, caçoavam dele, e isso nos fere, irmãos. Agora imagine carregar um pecado de uma pessoa. É como se a pressão do universo caísse sobre você e você não conseguisse levantar. Mas mesmo assim Jesus estava lá de pé, e ele falou: eu vou trilhar até o final do caminho, vou ser pregado na cruz e vou salvar, e vou dar oportunidade para toda a humanidade seguir-me e ser salvo. Irmãos, sinceramente eu não sei se foi um capítulo incrível, porque eu consegui ver o amor detalhado de Jesus por nós,
ou se foi um capítulo difícil de ler e angustiante, porque a gente viu a crueldade que trataram ele. Eu acho que foi um meio termo. Antes de falar sobre Maria, o livro cita que no caminho que Jesus estava fazendo para ir para o Calvário, ele desmaiou a primeira vez, porque ele estava sofrendo muito, ele tinha apanhado muito, as pessoas já tinham feito, como eu posso dizer, já tinham feito ele passar um sofrimento físico que ele não conseguia mais ficar, assim, carregar alguma coisa ou andar, assim, de boa, sabe? E não era só sofrimento físico, era emocional também. Jesus estava esgotado emocionalmente. É verdade, o livro cita isso também. A primeira vez falou que ele desmaiou e a segunda vez ele caiu sem consciência porque ele estava sofrendo muito e ele estava muito angustiado. E aí, pegando a linha de todo mundo falou da Maria, e também a do Alex, porque ele falou do desmaio da Maria. Gente, o sofrimento dessa mãe deve ter sido tanto ao ver o próprio filho sendo, assim, os pregos sendo martelados na mão do próprio filho. Foi, assim, se a gente lendo já foi angustiante, imagina tá lá, imagina tá presente, imagina se alguém da sua família. Eu acho, nossa, foi muito angustiante. É só pra complementar que aqui Jesus passou por tudo isso e ele já estava sozinho. Só quem estava ali com ele era as mulheres, né, que são citadas mais lá na frente, a mãe dele, porque em Mateus 26:56 diz o seguinte: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E aqui isso é antes. Esse relato, esse verso é antes de Jesus começar a ir para o Calvário, né? É antes da crucificação. Então, lendo isso e lendo no capítulo 27, o verso 55, fala que algumas mulheres permaneceram com ele, acompanhando ele, né? Mas algumas outras, mais a mãe dele. Então, Jesus estava sozinho, irmãos, assim, né? As 12 pessoas que ele tinha escolhido, que ele passou 3 anos ensinando, não estavam com ele. E isso também é muito pesado. E uma coisa que não adianta, né? Jesus, sempre alguém caçoava de Jesus, independente até quando ele nasceu, até a sua morte. Mas tem coisas que é absurdo, irmãos, que tipo, eu vou falar pra vocês, que tá lá em Lucas 23:37, que diz assim: se tu és o rei dos judeus, salva-te e a ti mesmo. Aí depois assim, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrar-vos agora. Se de fato lhes quer bem, porque diz, sou filho de Deus. Então, estavam caçoando de Jesus, né? Vamos dizer assim, no geral. E, tipo, se você é Deus, então usa o seu poder. Lembra quando eu tava falando sobre aquelas 2 pessoas que estavam acompanhando Jesus? De toda forma, de todo o tempo da trajetória até a caminhada dele da cruz, estavam caçoando dele. Então, de alguma forma, a gente caçoa também de Deus, ou às vezes não acredita nele, né? E eu acho que isso pra nós em si é ruim, né? O Alex estava falando dos insultos, mas mesmo diante dos insultos, Jesus ainda teve um tempinho para interceder por nós. Quando estavam pregando quando estavam martelando os pregos nas mãos dele, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E isso é incrível porque, meu Deus do céu, gente, até num momento horrível, ele intercede por uma raça, me perdoa a palavra, mas uma raça miserável. E ele ama tanto a gente que,
Gente, ele intercedeu até numa hora mais angustiante. Isso é incrível. Continuando o que a Duda falou, de Jesus interceder por nós, né? Ellen White fala o seguinte na página 119 do livro. O meu livro é uma edição mais antiguinha, como eu já comentei várias vezes com os irmãos. E ela diz o seguinte: Cristo poderia ter descido da cruz, mas se tivesse feito isso, jamais poderíamos ser salvos. Por amor a nós, ele se dispôs a morrer. E como eu até comentei em algum dos episódios passados, Jesus passou por tudo isso, por mim, por você, por nós aqui que estamos fazendo esse podcast, para você que está ouvindo. Então, que a gente sempre possa lembrar disso, desse sacrifício de Jesus. Ele sofreu tudo isso, irmão. Sofrimento, assim, inimaginável para todos nós, porque ninguém passou por isso, ninguém passou por essa humilhação que Jesus passou. Ninguém. E ele fez isso por amor a nós. Então, que a gente possa ter sempre isso em mente. Eu queria comentar sobre o capítulo 19, verso 19 de João, que menciona que Pilatos escreve um letreiro em latim, grego e hebraico, né, que ele mandou afixar em cima da cruz de Jesus, que diz o seguinte: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E eu, pelo menos quando eu comento, eu sempre insisti na tecla de falar que os discípulos, tanto os sacerdotes, os líderes, eles estavam esperando por um Messias que iria restabelecer o reino de Israel, que ele ia trazer aquele poder gigantesco de Israel, aquela época de ouro. Desde que o povo de Israel foi disperso lá na Babilônia, tem essa expectativa, né, do reino de Israel voltar. E Pilatos escolhe colocar isso, né? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Cristo estava fazendo exatamente isso. Cristo estava morrendo na cruz para estabelecer o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus é totalmente, completamente diferente dos reinos humanos. E como pode Deus, como Deus vai fazer então para trazer o seu reino para um mundo que só propaga o mal, para um mundo que é corrupto, que os heróis são aqueles que fazem o mal, que oprimem as pessoas, que praticam a iniquidade. E Jesus, ele acreditou que isso seria possível através de um amor sacrificial por seus inimigos. Ele morreu por aquelas pessoas que estavam zombando dele. Ele morreu por Pilatos, ele morreu por Herodes, ele morreu pelos soldados que estavam falando: Jesus, desce aí da cruz, enfim. E Jesus escolheu isso. E o que eu acho mais bonito e mais marcante é, nos reinos humanos, nos impérios da humanidade, é muito importante você ter status, é muito importante você se destacar. A monarquia, ela precisa ter muitas joias, ela precisa ter todo esse status e tudo mais. Mas os evangelhos demonstram que Jesus, ele deu start no seu reino, eles demonstram que a crucificação de Jesus foi a sua entronização como rei dos judeus. Porém, Cristo recebe ali um manto, uma coroa. A coroa dele não era essas coroas de diamantes lindas que a gente vê em museus, era uma coroa de espinhos. Ele é exaltado, só que não é sobre um trono, mas sobre uma cruz. E eu ouso dizer que esse sim é um verdadeiro rei. Esse sim é um rei que é poderoso. Não tem nem o que falar, né? A Fernanda simplesmente falou o que é ser um rei, né? Jesus era humilde de coração e não precisava de status para demonstrar que ele realmente era. Até porque ele já era e ele continua sendo, né? Ele é o alfa e o ômega, como ele sempre diz, ele é o eu sou, né? Eu sou o amor. Então, Deus é tudo. E eu sei que Jesus, eu acredito que ele, no momento que ele estava trilhando o caminho dele, foi o caminho mais triste que ele teve que fazer, a coisa mais difícil que ele deve ter que fazer. Até porque na cruz ele chamou o nome do Pai.
Ele falou, pai, é como se ele dissesse, pai, tô cansado, não consigo mais. Querendo dizer, mas ele não podia demonstrar isso para as pessoas. Ele não podia se livrar disso e jogar na mão de um anjo ou algo assim do tipo. Era ele que tinha que fazer isso. Ele era a única pessoa. E ele não podia demonstrar de tanto sofrimento que ele estava passando, da angústia e querendo que aquele momento passasse rápido. Mas a única forma de resolver aquilo era conversando com o pai dele. E o pai confortou. E eu acredito que a gente possa pedir também para Deus nos confortar quando a gente tem algo, necessidade, ou tá precisando de alguma coisa, ou simplesmente passando por uma angústia. Peça a Ele, Ele vai te confortar. Ou às vezes a gente tá num momento difícil, mas Jesus está com você, está comigo. Irmãos, eu me emocionei lá nesse capítulo porque Jesus, ele sofreu muito, muito, e tudo isso por amor por nós. E diante de tudo isso, diante de todo esse sacrifício, tinha lá o astuto do inimigo, né? Porque ele sempre tá em tudo, né? Ele tava fazendo Jesus passar por tudo isso pra ver se ele ia usar o poder dele pra tornar alguma coisa, entre aspas, mais fácil. Mas não, ele não fez isso. Ele simplesmente ouviu as ofensas, os insultos, e ele não retrucou nada. Ele não usou nada pra sair desse castigo terrível que é o castigo do pecado. E o capítulo termina com um verso lindo de Isaías, que já foi mencionado aqui, que é Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vendo esse amor de Deus, esse amor de Jesus partindo, dá até uma tristeza de ver as pessoas escolhendo outras coisas que não é Jesus hoje em dia. Dá tristeza de ver as pessoas escolhendo talvez roupas, pessoas, músicas, trocando Jesus. E vendo elas dia após dia rejeitarem esse amor tão maravilhoso. Ver as pessoas orgulhosas, às vezes, orgulhosas, um orgulho tão tolo, postando nas redes sociais, me perdoa a palavra, mas eu já vi isso, postando nas redes sociais que elas preferem ir pro inferno, de livre e espontânea vontade, gente, quando o céu tá aí. O céu, a gente tem o céu hoje em dia porque uma pessoa inocente sofreu e, meu, é de graça, entendeu? E as pessoas hoje em dia, elas não reconhecem isso, e ver tudo isso é muito devastador. Não tem nem o que falar com isso que a Duda trouxe. E, bom, irmãos, esperamos que o que a gente tem falado aqui possa servir aí para o seu momento de reflexão, para que você possa lembrar que Jesus morreu por você. É sempre bom agradecer. E eu queria, rapidinho, como eu sou muito a menina das músicas, a Duda leu Isaías 53, eu quero recomendar uma música maravilhosa, Projeto Sola, Isaías 53. Ouçam, não vou falar mais nada, só ouçam. E eu vejo os irmãos no próximo episódio. Um abraço, até mais.